Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou de volta em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem que eu tenho no seu coração. Você que nos acompanha aqui nessa plataforma, em todo o globo terrestre, você que nos acompanha em algum lugar, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te abençoá-lo, que o Espírito Santo possa derramar sobre a tua vida toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, até aqui uma mensagem no livro de 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 7, aonde assim está escrito: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar as trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhes o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Queridos irmãos, percebe aqui que Davi ele havia voltado da guerra, da batalha, e ao voltá-lo da guerra, ou do cenário de guerra, o qual era a vida de Davi, ao voltar, chegar em Ziclag tinha sido saqueada, destruída, ou estava queimada, a cidade estava destruída, como se tivesse de ponta cabeça. E ao ver a cidade destruída, Davi entristeceu-se e pediu a estola para que ele pudesse consultar a Deus. Consultou o Todo-Poderoso, dizendo: Persegui-lo-ei. E Deus falou: Persegue, porque tu certamente libertarás. Davi escolhe 600 homens e desce no encalço dos amalequitas. Veja que Davi levou consigo 600 homens. Davi poderia ter levado todo o seu exército, mas quando Davi consultou a Deus e Deus lhe permitiu ou lhe autorizou que ele fosse até os amalequitas para tomá-la de volta, aquilo que era deles e os amalequitas haviam roubado, Davi não levou seu exército inteiro, embora o exército dos amalequitas era de milhares. Davi levou apenas 600 homens. E no meio do caminho, 200 desses 600 cansaram-se, que a Bíblia chama de retardatário. Então ele foi para a guerra apenas com 400 homens. Por que Davi foi apenas com 400 homens, sabendo que os adversários eram milhões e milhares? Porque Davi sabia que a mão de Deus era com ele. Percebe aqui coragem, percebe aqui disposição, percebe aqui confiança de Davi para com Deus, um Davi determinado, um Davi disposto a não deixar na mão dos inimigos aquilo que era dele. Davi estava disposto a tomá-la dos inimigos, que era do mesmo Davi, os inimigos haviam roubado Ziclag, haviam saqueado a cidade. Percebe que quando Davi chega em Ziclag, a cidade está saqueada, destruída, até as mulheres, filho de Davi, tudo tem sido levado. Davi poderia olhar para a circunstância e dizer assim: não, eles já saquearam, poderia, já levaram tudo, a cidade destruiu, eu vou reconstruir a cidade, o número deles é muito grande, eu não vou mais colocar minha cabeça em risco, eu vou deixar para lá. Não, Davi não aceitou deixar o que era dele na mão dos inimigos. Davi não aceitou deixar para os outros o que era dele. Davi não aceitou deixar na mão dos adversários aquilo que havia sido bênção de Deus na vida dele. E é o que você precisa fazer, porque há muitas pessoas que, com relação, por exemplo, ao casamento, é um ciúme e acaba aceitando aquilo que o inimigo está propondo no casamento. Outra da vida financeira, aceita que muitas vezes o adversário haja na vida financeira. Há pessoas que aceitam no trabalho, enfim. O que não falta são pessoas dando brecha ou deixando nas mãos dos inimigos aquilo que nas mãos de alguém Deus confiou um dia.
Mas Davi não aceitou deixar na mão dos inimigos aquilo que era dele. Davi se levantou, consultou a Deus e Deus lhe autorizou ou lhe permitiu que ele fosse tomar dos inimigos aquilo que era do próprio Davi. E é o que você tem que fazer. Você não pode deixar nas mãos dos inimigos aquilo que é seu por direito. Você não pode deixar na mão dos adversários aquilo que tem sido bênção de Deus na sua vida. Você tem que lutar, se levantar, acreditar e entender que se Deus é contigo, Ele te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou para que você tenha sua fé honrada. Deus te chamou para que você viva o propósito, a promessa de Deus e não deixar nas mãos dos inimigos aquilo que um dia Deus confiou nas suas mãos. E há muitas pessoas que estão de braço cruzado enquanto os inimigos estão fazendo festa na vida do mesmo, porque o diabo ele tem feito festa, por exemplo, na saúde de alguns, no casamento de outros, na família de outros, no trabalho, enfim, assim por diante, ministério. O diabo tem feito festa na vida de muita gente, falta de diálogo, falta de compreensão, falta de entendimento, de compreensividade. Muitas pessoas não conseguem ter entendimento, marido com a esposa, filho, não conseguem ter aquele diálogo familiar, harmonia familiar dentro de casa, e com isso o diabo tem feito festa ou destruído a vida de muita gente, e muitas pessoas não têm se dado conta. Era exatamente o que o diabo estava fazendo aqui. Porém, Davi não aceitou. Davi se levantou e pensou: eu vou para a guerra, eu vou para a luta e vou ter de volta, eu vou tomar de volta tudo aquilo que é meu por direito. Mas para isso, Davi teve que se levantar e ir para a luta, não aceitar deixar na mão dos inimigos aquilo que era dele por direito. Se você quer ter de volta nas suas mãos aquilo que é seu por direito, você precisa se levantar, lutar, não se render. É seu por direito, Deus te deu, é bênção de Deus. Lute por aquilo que é seu. Lute por aquilo que tem sido bênção na sua vida. Não deixe os inimigos fazer festa naquilo que foi bênção na sua vida um dia. Lute por aquilo que Deus certamente irá te honrar no nome do Senhor Jesus. Mas você percebe que para lutar por aquilo que é seu por direito, a gente deve ter um determinado cuidado, porque é uma palavra chamada retardatário, ou seja, os cansados, pessoas derrotadas, pessoas fracassadas, pessoas negativas, pessoas que não voam e nem deixam os outros voar, pessoas que não andam nem deixam os outros andar, pessoas preguiçosas que não crescem e nem quer deixar os outros crescer. Tem que tirar essas pessoas do seu lado. São os retardatários, são as pessoas cansadas. Lembra que Jesus falou para os fariseus certa vez: hipócrita, vocês nem entram no reino e nem deixam os que querem entrar. São pessoas cansadas, retardatário, preguiçoso. Esses 200 que se cansou no meio do caminho, o fato deles haver se cansado é como se dissesse: deixa a nossa parte na mão dos inimigos, não vamos lutar contra eles. Só pode vencer, só pode ter de volta aquilo que o inimigo te tirou um dia se você levantar e lutar, se você estiver disposto, for corajoso, se você tiver disponibilidade para lutar por aquilo que é seu de direito, se você tiver essa disposição, se você confiar que a mão de Deus é sobre a tua vida, Deus vai te restituir tudo novamente no nome de Jesus. Eu costumo dizer, queridos irmãos, que nada está perdido quando confiamos em Deus. Tem alguém que está nas drogas? Não está perdido. É um problema no casamento, não é o fim. É na saúde, não é o fim. É no trabalho, não é o fim. É tudo para a glória de Deus. Basta que você se levante, comece a lutar, que assim Deus ele vai agir a teu favor e o mesmo Deus ele vai te dar vitória. Se você se levantar, se você confiar que é sobre a tua vida a mão de Deus, como era com Davi, Deus aí contigo como foi com Davi, para te livrar dos inimigos e restituir tudo aquilo que o inimigo te tirou um dia. Quando nós confiamos em Deus, não tem nada perdido. Quando nós confiamos em Deus, Ele é poderoso para restituí-la. Quando confiamos em Deus, Ele faz questão de restituir, para mostrar que aquele que nele confia jamais ficará sem resposta. E Davi confiou, mas teve os cansados, os retardatários que ficaram no meio do caminho. Penso eu que Davi deve ter dito: já que vocês não vai, fica, eu estou indo, deixou para trás. E foi tomar de volta aquilo que era dele. Davi poderia ter feito como os 200, não, sabe, eu vou deixar para lá, eu vou reconstruir a cidade e deixa lá. Não, aqui no versículo 16, a Bíblia diz que quando Davi chegou onde eles estavam fazendo festa com aquilo que era de Davi. Ou seja, estava festejando com aquilo que não era dele, estava aproveitando com aquilo que era dos outros. E é o que nós não devemos aceitar, que o inimigo possa festejá-lo com aquilo que é nosso.
Nós não podemos aceitar o inimigo cantar de galo na nossa vida. Você não pode aceitar o inimigo fazer festa naquilo que Deus te deu. Pelo contrário, você tem que levantar e defender aquilo que é seu. Você tem que se levantar e defender aquilo com que Deus te honrou. Levantar e defender o que tem sido bênção de Deus na sua vida. Você tem que se levantar e defender aquilo que nas tuas mãos um dia Deus confiou. E não aceitar que o inimigo faça festa na sua vida, como eu estava fazendo aqui com o que era Davi. Davi se levantou e tomou de volta, mas para isso ele teve que deixar os cansados para trás. Por isso tem pessoas que não conseguem progredir. Tem pessoas que não conseguem andar por causa dos cansados. Há pessoas cansadas que não acompanham e nem deixa que o outro ande. Não voa e nem deixa o outro voar. Tira os retardatários do teu lado, que Deus quer te restituir o que o diabo te tirou um dia. Mas só vai te restituir se eu te tirar os cansados que estão do teu lado, impedindo que você possa voar. Como falei, tem pessoas que nem voam e nem deixam os outros voar. Não cresce, nem deixa os outros crescer. Não anda e nem deixa os outros andar. São os retardatários, os cansados, os fracassados. Tira do teu lado para que Deus possa agir na tua vida e te restituir aquilo que você achava que estava perdido. Tá bom, queridos? Olha o que diz aqui, para finalizar, no versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhe havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer para si. Ou seja, tudo que era de Davi, Deus a restituiu. Davi tomou e trouxe para si de volta. Mas para isso, Davi teve que se levantar, deixar os cansados para trás e lutar por aquilo que era seu, lutar pelo seu direito, defender o que era seu, defender o que era bênção de Deus na vida dele. Davi não aceitou deixar na mão dos inimigos que era dele. Davi pensou, não, eu vou lutar e eu vou ter de volta aquilo que os inimigos me tomou um dia. Se você quer ter de volta aquilo que um dia os inimigos tirou da sua vida, você precisa se levantar, deixar os cansados para trás e começar a lutar a partir de agora. Se isso você fizer, Deus aí contigo, Deus será a teu favor, a mão de Deus será sobre a tua vida e Deus irá te conceder vitórias em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima em nome do Senhor Jesus.